Você acha que aquelas fotos perfeitamente enquadradas, com filtros cuidadosamente escolhidos, representam uma experiência muito verdadeira de viagens que são postadas e compartilhadas nas redes sociais? O turismo de Instagram pode ser considerado uma espécie de farsa superficial, criado assim para alimentar e colecionar apenas curtidas. Será essa uma forma de narcisismo digital que transforma lugares maravilhosos em meros cenários para selfies vazias? O Instagram e o TikTok também tornaram a tarefa de encontrar bons restaurantes e novos destinos turísticos uma tarefa um tanto quanto mais fácil de ser realizada. Mas esse tipo de informação compartilhada em relação ao turismo pode trazer outras consequências. Você sabia que enquanto você se ocupa em capturar a foto perfeita, esses destinos podem ser destruídos? Lugares outrora pacíficos e preservados estão sendo frequentados cada vez mais por turistas que não dão a mínima para a cultura local, e assim como a história e o meio ambiente daquele lugar também. A conta parece ser simples. Por mais exótico e bonito que seja, alguns ecossistemas simplesmente não aguentam o alto tráfego de pessoas. Ou seja, o turismo de Instagram pode estar, de uma certa maneira, rapidamente se tornando um problema para esses locais mais específicos que são considerados instagramáveis, transformando assim viagens em uma corrida desesperada por curtidas e seguidores. Essa prática, em outras palavras, pode degradar destinos turísticos e empobrecer a experiência de viagem de algumas pessoas. Mas por que será que realmente parece que ninguém está se importando com essas viagens fabricadas pelas redes sociais? As redes sociais, e especialmente o Instagram, têm moldado a forma como as pessoas percebem e experimentam o mundo também. Hoje é normal escolher destinos, hotéis e atividades com base em quão instagramáveis eles são, ao invés de escolher pelo valor cultural ou pessoal que aquele lugar pode transmitir. Assim, quando as pessoas viajam para um lugar bonito, a tentação de postar fotos e vídeos nas redes sociais pode ser muito grande. E até aqui, tudo bem. No entanto, como argumentado rapidamente e anteriormente, isso cria uma espécie de ciclo vicioso. A dinâmica começa quando turistas veem seus amigos postando fotos de um destino mais específico e frequentemente revelado por meio de hashtags e outros afins. Inclusive, existem as geotags também, que são aquelas que identificam a localização das fotos, e elas funcionam como uma ferramenta que faz uma espécie de marketing viral, incentivando outras pessoas a seguirem os mesmos passos, indo para aquele mesmo lugar para tornar aquele lugar ainda mais instagramável. As redes sociais, especialmente plataformas mais visuais, seja em vídeo ou fotos estáticas, como o Instagram, amplificam esse efeito, tornando lugares exóticos e pitorescos ainda mais desejáveis. Os turistas, ao verem essas fotos, desenvolvem uma forte vontade de visitar os mesmos lugares e recriar também essas mesmas imagens. Esse desejo é alimentado pela beleza do destino e pelo desejo de pertencer àquele grupo seleto que viajou para aquele destino turístico, e também pela estranha validação social. Queira ou não, ela existe. Ver alguém conhecido desfrutando de um lugar paradisíaco cria uma sensação do tipo, eu também posso. O que gera um impulso quase irresistível de vivenciar e, mais importante, documentar essa mesma experiência também. Poder viajar e postar sobre os mesmos locais que amigos ou influenciadores online estão se tornou uma forma de status social. Seria uma forma de mostrar que seu status social
é muito foda e que poucas pessoas são iguais a você e que você está dentro de um grupo extremamente seleto. Assim, a presença digital muitas vezes vale mais do que a presença física por aqui. Mostrar que estava em algum local deslumbrante é uma maneira de afirmar o próprio valor e prestígio, por mais que isso venha da própria cabeça da pessoa. As fotos servem para mostrar as lembranças pessoais, até aqui nós sabemos disso, normal, ok. Mas elas também servem para mostrar sinais sociais que indicam um aparente sucesso, ou pelo menos algo que deveria ser intitulado como sucesso. Aqui a prioridade passa a ser tirar aquela foto perfeita, aquela foto de milhões de curtidas, com o ângulo certo, a luz ideal e o filtro mais atraente, menos usado, aquele filtro que ninguém conhece. As viagens se tornam então ensaios mais fotográficos continuamente, onde cada passo é planejado para maximizar o apelo visual das postagens nas redes sociais. Ou seja, tais pessoas assim adeptas desses tipos de prática acabam visitando pontos turísticos apenas para marcar presença e tirar fotos. E aí vai embora, é só isso. Pelo menos nesses casos seria bom se fosse só isso, né? Mas outros problemas acontecem. Por exemplo, alguém pode visitar o Coliseu de Roma e passar mais tempo tentando capturar a selfie perfeita do que realmente explorando e aprendendo sobre a história fascinante que aquele lugar histórico oferece. Outra pessoa pode ir no mesmo Coliseu de Roma, fazer isso e, além de fazer isso, desrespeitar as regras e ainda mostrar nas redes sociais que é possível desrespeitar as regras e sair ileso daquilo. E esse ato de desrespeitar as regras implica em algumas vezes na degradação do ambiente ou uma norma ou a violação de uma norma de uma maneira muito brusca, para não usar outras palavras aqui e não afetar a monetização. A mesma lógica pode ser aplicada em praias paradisíacas também, montanhas deslumbrantes, cidades mais históricas. A profundidade e a riqueza da experiência da viagem assim são sacrificadas no lugar da validação digital. Além disso, a cultura do se não foi postado, então não aconteceu, perpetua a ideia de que experiências só têm valor se forem compartilhadas online. Isso distorce, de certa maneira, a motivação para viajar, que deveria ser baseada em curiosidade, aprendizado e também o prazer, o puro e simples ato de prazer ao estar viajando, né? E não da necessidade apenas de alimentar um público online. Esse ciclo pode alterar fundamentalmente o comportamento de diversos viajantes, assim como provavelmente já vem alterando há anos, pois, como vemos em algumas notícias, muitos viajantes acabam se tornando menos respeitosos em relação aos costumes locais e mais propensos também a quebrar regras e regulamentos, e a partir do momento que eles ficam focados mais em si mesmos e nas redes sociais. Bali é um exemplo disso. A deslumbrante ilha da Indonésia, conhecida por suas paisagens fotogênicas, retiros de yoga e que tem uma reputação também de ser um destino influenciado pelas redes sociais, é um exemplo de lugar que sofre as consequências de um turismo instagramável. Imagens de praias paradisíacas, templos majestosos e luxuosos retiros de yoga inundam os feeds, atraindo milhões de visitantes todos os anos. No entanto, o mau comportamento de turistas e a falta de respeito pelas normas locais também levaram as autoridades a implementarem novas diretrizes rigorosas para preservar a cultura e o ambiente naquela ilha. Bali introduziu em junho de 2023 uma série de diretrizes para os visitantes, visando assegurar um comportamento adequado e respeitoso, desde o comportamento em templos sagrados assim, até o respeito ao meio ambiente e à comunidade local também. Uma das principais áreas de preocupação aqui nesse sentido é o comportamento dos turistas nos templos sagrados. Esses locais são de extrema importância cultural e espiritual para os habitantes de Bali.
As novas regras que foram impostas após todo aquele burburinho que foi criado foram regras que acabam exigindo que visitantes sigam estritamente as normas de vestuário e conduta ao redor dos templos. Fotografar em posições inadequadas e desrespeitosas é praticamente estritamente proibido agora. Os turistas são incentivados, nesse sentido, a se comportarem de uma maneira reverente. A preservação do ambiente natural de Bali é outra prioridade aqui. Os turistas agora precisam de licença para alugar motos, uma medida destinada a reduzir o caos e os acidentes causados por turistas inexperientes. Outras restrições também aconteceram, bem como escalar montanhas, vulcões que são considerados sagrados e de certa maneira perigosos ao serem escalados, agora está proibido também. Regra tal que visa proteger locais de degradação e manter o respeito também pela importância espiritual daquele local. Para garantir o cumprimento dessas novas diretrizes, Bali criou um grupo de trabalho turístico encarregado de monitorar e intervir quando necessário for. Esse grupo praticamente tem uma certa autoridade para realizar investigações e aplicar penalidades para quem violar as regras, assegurando assim que as normas sejam respeitadas e que os comportamentos inadequados sejam tratados de uma forma mais eficaz. Bali não está sozinha na luta contra os impactos negativos do turismo nas redes sociais. Vários outros destinos populares adotaram medidas semelhantes para proteger suas culturas e ambientes únicos também. Lugares como Islândia, Havaí e Palau implementaram políticas mais rigorosas para assegurar que turistas respeitem as leis e costumes locais. Essas medidas incluem campanhas educacionais e também a imposição de restrições para proteger ambientes frágeis e comunidades locais. Será que ninguém liga para suas fotos filtradas e poses ensaiadas? É uma pergunta para ser feita aí. Seria correto reservar um tempo para se desconectar das redes sociais durante as viagens? É outra pergunta aí para ser feita. É até chato falar, mas como viajantes, temos a responsabilidade de respeitar os lugares que nós visitamos. É aquele esquema de deixar a ilusão das fotos de lado e prestar mais atenção sobre como funcionam as regras do local. E sobre as fotos das redes sociais, a verdade é que essas fotos frequentemente não refletem a sociedade, mas sim uma versão editada e filtrada dela. O turismo no Instagram é uma ilusão perigosa e que está destruindo destinos e roubando de você a verdadeira alegria de viajar. Ninguém liga para suas fotos filtradas e poses ensaiadas nesse sentido. Sinto muito em falar. A busca incessante por validação digital transforma as viagens em uma série de oportunidades fotográficas. Será que esse seria o momento ideal para a gente pensar mais sobre esse assunto?